Eu tenho pela linha telefônica o professor Rondinelli, ele é vereador lá na cidade de Arauá. Vereador, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAN FM, em especial aos meus conterrâneos arauenses que nos acompanham nesse momento. Professor, o senhor está no primeiro, segundo mandato, já é o terceiro. Conta pra gente um pouco da sua história política, professor. Nós estamos no nosso primeiro mandato, Narciso. Já tenho uma determinada experiência na família política, né? Meu pai foi vereador por 3 mandatos em Arauá, 2 vezes presidente da Câmara, e no último pleito nós então logramos êxito, né, para continuar essa história política que já vem de berço da nossa família. Muito bem. Vereador, o que é que está acontecendo aí na cidade de Arauá? Durante essa semana nós ouvimos vereadores aí de diversas cidades contando situações muito complicadas, por exemplo, na cidade de Buquim, ouvimos também sobre a cidade de Ribeirópolis, ouvimos sobre a cidade de Salgado, um vereador ontem que acabou informando que a gestão lá está uma catástrofe, uma verdadeira bagunça, sem obras. Na cidade de Arauá, como é que está a atual gestão? Bom, Narciso, quando nós arrancamos alguns pontos aqui, né, assim que recebemos o contato da diretora do programa para entrarmos no ar, uma das partes que coloquei até foi essa daí também, relacionada a obras. Nós estamos aqui no nosso, finalizando o 11º mês dessa gestão, e até o momento nós temos nenhuma obra iniciada, né, mesmo aquelas obras que foram deixadas pelo gestor anterior, esse prefeito Ranulfo, para finalização, muitas delas com dinheiro em caixa, né, e nós não vimos nenhuma dessas obras ser finalizada nesse primeiro ano de gestão, né, uma gestão que até agora não mostrou a que veio no nosso município. Vimos aqui, né, a realidade dessa pandemia que a gente vive, né, em que o gestor se aproveitou da situação para decretar calamidade pública, né, aqui no município de Arauá. Sabemos, né, que o estado de excepcionalidade como de calamidade pública faz com que o município deixe de cumprir uma série de obrigações, né, que elas ficam suspensas durante esse período pandêmico. Foi uma manobra que a gente entende dessa forma, né, tanto que eu entrei ao Ministério Público contestando o estado de calamidade, uma vez que até o último dia do mês de dezembro, né, a máquina pública rodou com todas as suas secretarias, funcionando com o gestor anterior, e aí logo na primeira semana, praticamente de governo, o prefeito já vem decretar uma calamidade pública, e nós não observamos essa realidade dentro de uma semana sendo modificada no município de Arauá, a ponto de precisar decretar uma calamidade pública. Mas vemos sim que isso foi uma manobra política, né, para que pudesse suspender determinadas ações e obrigações, como estou falando aqui, né, que o município tem no seu dia a dia e que ficaram suspensos por conta dessa calamidade pública que foi decretada pelo prefeito. Você acha que é uma estratégia do prefeito, vereador? Certamente, Narciso, essa é a minha opinião, tanto como eu disse anteriormente, fui ao Ministério Público contestar esse estado de calamidade. Daí a gente pode, inclusive, citar determinadas ações que se deram durante esse período dito de calamidade pública no município, que demonstrar um pouco para a gente, né, que, de fato, não era tão calamitosa a nossa situação. Por exemplo, cita para a gente informações. Pronto, isso é uma informação para você, Narciso, você tem uma ideia, Narciso. Houve aqui a realização, durante o período da pandemia, de uma live na prefeitura, onde vários músicos do município ficaram de fora dessa apresentação dessa live, né? No caso, se fosse uma ação para ajudar a população, todos os grupos musicais do município deveriam ser incluídos, vários deles ficaram de fora, e em contrapartida nós vimos o artista Julinho Porradão fazer uma apresentação na live solo, uma vez que ele não trouxe nenhum componente da sua banda, e receber R$5.000 por uma prestação de serviço. Os artistas locais foram desprezados e um outro artista ganhou esse montante para uma apresentação sozinho. Para uma apresentação sozinho, né, que foi o caso do Julinho Porradão, que levou aqui 5 mil. Fazendo um contraponto a isso, Narciso, para você ter uma ideia, né, eu coloquei uma indicação para suspensão da cobrança da CIP, né, no início de janeiro desse ano começou-se a cobrar a contribuição de iluminação pública em Arauá, então em plano estado de calamidade, né, as pessoas com dificuldade econômica, e ver como iniciar a ser cobrado uma CIP. Não vou também dizer aqui, ser injusto para dizer que a culpa é do atual gestor, né, uma vez que foi aprovado anteriormente a ele, mas coloquei, né, essa indicação para que se suspendesse a cobrança, já que o município está em calamidade pública. Né, não obtivemos nenhum retorno, né, por parte da administração nessa demanda. E se nós observarmos hoje, Narciso, nós temos aqui
em torno de pouco mais de 500 famílias em vulnerabilidade social, e que essa taxa, vamos fazer um cálculo rápido aqui, que a R$ 10 seja a taxa cobrada por cada um deles, nós teríamos só nesse pagamento do Julinho Porradão um mês que pudesse suspender essa cobrança de taxa de iluminação pública. Ô, vereador, uma informação que eu recebo aqui, gostaria que o senhor me confirmasse. O Julinho Porradão é o mesmo cantor que fez o jingle da campanha do prefeito Fábio Costa? Perfeito, Narciso. Exatamente. O senhor acha que tem alguma vinculação essa relação, por isso que ele teria sido priorizado? O que é que o senhor acha? Acredito que sim, de forma bastante clara, Narciso. É normal, aqui é comum. Uma das bandeiras de campanha, inclusive, né, do prefeito durante o pleito, foi o retorno às micaretas de Arauá, e o Julinho Porradão é frequentemente citado, né, como um dos artistas que já se apresentou aqui, desde a banda Valmer Jorge, né, e carreira solo também já voltou a se apresentar, e fez esse jingle, sim, do prefeito, e ele veio se apresentar, né, no município, numa live que deveria ser para os artistas locais, levando um montante de R$ 5.000, né, com certeza é um indicativo bastante grande que há outras questões inseridas, né, envolvidas nessa questão dessa participação dele nessa live. Que outros problemas a cidade de Arauá tem enfrentado, vereador? Nós estamos vendo aqui também, Narciso, a questão do concurso público. O concurso público do município de Arauá, o que foi feito no ano 2015, inclusive, a prefeita era a mãe do atual gestor, a mãe do Fábio, que era a prefeita, Dona Ana. Ela fez o concurso, ele adentrou o concurso aqui, alguns que já haviam sido convocados, alguns que haviam sido convocados por a judicial, questão do concurso, exonerou-se esses funcionários, em contrapartida, alegando que durante esse período pandêmico, não haveria possibilidade de chamar os contratados. Arauá possui, no momento, mais de 250 contratos e prestadores de serviço. Então, como é que a pessoa fez o seu concurso público, colocou seu tempo ali para estudar, gastou seu dinheiro na inscrição, é um pai de família, é uma mãe de família, que fez o concurso porque quer uma estabilidade, porque quer dar uma vida melhor à sua família, e não é convocado, tendo suspenso seu direito até o momento, e em contrapartida o município pode contratar mais de 250 funcionários e comissionados e prestadores de serviço. Então é uma outra situação. Ô vereador, eu vejo que em outras cidades o Ministério Público tem atuado para que a prefeitura possa chamar concursados, prefeituras possam chamar concursados. E em outras cidades não. Como é que está a atuação do Ministério Público aí em Arauá? Narciso, é que a gente tem acompanhado, de perto essas demandas, inclusive o Ministério Público foi que moveu essa ação em relação aos concursados do município, que a gente sabe aqui é que está no aguardo do veredito final para que essas pessoas possam ser nomeadas. Não sei o que ainda falta para isso. Inclusive, durante essa questão da contestação da calamidade pública, eu pessoalmente levei ao Ministério Público essa lista de contratados e comissionados prestadores de serviço, inclusive questionando essa questão do concurso, que muitas pessoas nos procuram aqui da cidade, também de cidades circunvizinhas, relacionadas a isso. E a gente está esperando apenas essa manifestação, de fato, não sei mais o que falta. Então, o senhor provocou o Ministério Público? Sim, provoquei o Ministério Público relacionado a isso também, com certeza. Levei essa lista de contratados e comissionados prestadores de serviço do município, para contestar essa calamidade, que é um ponto que eu acho bastante reticente aí. Como é que estamos em calamidade e podemos contratar mais de 250 cargos comissionados e não podemos chamar os concursados, que são aí pouco mais de 100? É uma situação que então, realmente é muito grande que a gente observa. Se faz concurso público, tem que chamar quem foi aprovado, né? Exato, e também um outro que a gente coloca, por exemplo, é que se utiliza esse período de calamidade pública para não se cumprir o plano de carreira, o plano de cargos e serviços aqui do nosso município, os reajustes que deveriam ser dados, por exemplo, a insalubridade dos garis. Os garis não recebem insalubridade no município de Arauá, sobretudo num período de pandemia como esse, onde estão manuseando um lixo, que muitas vezes de residências, que há pessoas infectadas com o Covid-19, e eles não receberem esse direito deles, que é fundamental. Enquanto isso, um contratado entra muitas vezes recebendo mais do que esse gari,
que no dia a dia está arriscando, na verdade, sua vida e a integridade da sua família quando vai à rua diariamente e retorna para sua casa. Vereador, o senhor tem resposta do Ministério Público, uma pergunta do ouvinte aqui, do João. João, aí de Arauá mesmo, João Costa, ele diz aqui. Pergunte ao vereador se ele já tem resposta do Ministério Público com relação a essa questão dos concursados. Em relação aos concursados, Narciso, recentemente, inclusive, estive dialogando, não conseguia falar diretamente com o promotor, que ele estava em audiência virtual no momento, mas falei com as suas assessoras, e a informação que recebi foi que falta apenas sair o trânsito em julgado sobre essa questão do concurso, mas não fixaram um prazo ainda para isso. Inclusive, ainda entre essa semana e a próxima, devo estar também visitando o fórum para dialogar com o juiz, para observar também como é que está esse andamento, poder dar um retorno melhor, porque é constante essa cobrança, né? E são constantes os pedidos, o clamor das pessoas que fizeram o concurso e estão aguardando, né, para serem chamados. Recebo ligações de pessoas, até de Tobias Barreto, que fizeram o concurso aqui, né, e lograram êxito dentro das vagas e estão no aguardo, né, de serem convocados e terem seu direito, né, validado para poder assumir o seu concurso público, sua vaga pública. Vereador, vamos continuar acompanhando essa situação do concurso e cobrar uma posição aí do Ministério Público Estadual, porque, volto a dizer, às vezes a gente percebe uma atuação um pouco diferente. Há cidades que são cobradas, que são obrigadas a chamar os concursados, e há cidades em que a coisa vai um pouco mais devagar. É preciso entender o Ministério Público para poder compreender um pouco por que essas atuações diferentes em comarcas diferentes, né? Por exemplo, eu trago o exemplo de Lagarto. Lagarto tem uma quantidade de contratos muito parecida com a de Aracaju. Veja, nós estamos falando de uma cidade do interior com a capital. Por mais que seja a capital aí da região sul, uma cidade grande, importante, um grande colégio eleitoral, mas nós estamos falando de uma população bem menor e um número de contratos muito parecido com o de Aracaju. Acaba acontecendo lá que o Ministério Público não tem a mesma atuação, por exemplo, que a Barra dos Coqueiros, que está aqui na Grande Aracaju, onde o Ministério Público tem forçado a barra para que a Prefeitura chame os concursados. Então, tentar aí uma nota através da assessoria de comunicação do Ministério Público para entender porque que em algumas cidades a exigência é um pouco mais firme e em outras não. Vereador professor Rondinelli, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã. Espaço aberto, continue acompanhando. Nós vamos repercutir essas suas denúncias e vamos continuar trazendo todos os detalhes aqui no Jornal da Fã. Obrigado, vereador. Perfeito, Narciso, eu que agradeço, né, o convite a você, né, todos da produção do programa. Também, Narciso, por último, quero aproveitar brevemente para fazer um adendo aqui que eu não poderia deixar de fazer. Pois não, fique à vontade. Relacionado à segurança pública do nosso município. Narciso, nós estamos aqui numa crise atual na segurança, muitos assaltos, né, ao comércio, muitas casas sendo invadidas e populares tendo seus bens levados, né, pessoas em pânico realmente, sobretudo em algumas comunidades, alguns povoados. Quando nós divulgamos essa entrevista no dia de hoje, essa participação, vários municípios chegaram até mim e disseram: vereador, não deixe de falar na questão da segurança pública. Né? E eu, inclusive, Narciso, bati maciçamente nisso na última sessão aqui da Legislativo, porque durante a campanha a gente vê e viu aqui, não é? Inclusive o atual prefeito andando, escoltado por policiais à paisana, e hoje nós não temos nenhum retorno, né, nenhuma prática que venha a reforçar a segurança do nosso município. Dispomos apenas de 2 policiais militares aqui. Nós temos uma central de câmeras de segurança, de vigilância, que inclusive o comércio ajudou a financiar isso por conta do grande número de assaltos. Está desativada essa central aqui, né, no município de Arauá. Então é importante que a gente cobre, eu quero aproveitar o espaço e a audiência do programa para cobrar, né, da gestão do município e também das autoridades do Estado, né, sobre que providências sejam tomadas para relacionar a segurança do município de Arauá. E por que está desativado, vereador? O prefeito Fábio Costa desativou essa central, não deu prioridade a ela, o que aconteceu? Essa central, Narciso, como eu falei aqui, né, houve um conselho municipal aqui de segurança, né, levantou-se o valor para a compra das câmaras, as câmeras de segurança foram ativadas. O comércio ajudou. Isso, o município tem a prerrogativa, né? Essa central ela é instalada dentro da delegacia
e o município tem a prerrogativa de ceder, né, um funcionário para ficar, né, nesse monitoramento de câmeras, auxiliando, né, a Polícia Militar. Certo. Por exemplo, se a Polícia Militar, enquanto a Polícia Militar está em ronda na rua, esse funcionário fica ali na parte de monitoramento, quando vê algum movimento suspeito, prontamente avisa a polícia. Então, com certeza, é uma ferramenta fundamental para ajudar na segurança do município, e está desativada isso aqui no município. Não há nenhum funcionário do município cedido para trabalhar lá nessa central. Já foi objeto de cobrança e até o momento não vimos nenhum interesse da gestão por regulamentar essa questão aqui dentro do nosso município. Ou seja, não foi prioridade. Não, até o momento não se priorizou. Eu acredito que os comerciantes os comerciantes devem estar decepcionados, né? Porque gastaram dinheiro para montar uma central que várias cidades gostariam de ter e o prefeito não priorizou, colocando alguém lá para trabalhar. Exato. É importante que a gente traga essas informações ao público, né? Porque esse tipo de informação muitas vezes não chega ao público geral, né? Muitos comerciantes aqui, inclusive, acreditam que acham que está funcionando essa central. E aí, quando há uma ocorrência em num trecho em que essas câmeras estão instaladas, que vai se procurar as imagens, não há imagens, porque não está sendo feito de forma efetiva, né, o serviço. E a gente também aproveita aqui a audiência do seu programa para cobrar que isso seja regularizado, né, que o município faça sua parte, essa prerrogativa aí é do município, né, mas que também possa buscar o governo do Estado, né, parcerias, apoio policial para resolver essa questão da segurança dentro do nosso município. Muito obrigado, vereador Rondinelli, pela sua participação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Muito obrigado e bom programa. Parabéns pela audiência.